Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Prof. Thaís e hoje a gente vai continuar falando sobre os sistemas do corpo humano. O sistema que a gente vai estudar na aula de hoje é sistema nervoso. A aula de hoje vai ser mais introdutória, tá? Então na próxima semana a gente vai continuar estudando esse sistema nervoso, né? Vai ser uma continuação e também uma forma de revisar esse conteúdo, certo? Então vamos lá para a nossa aulinha. Quando a gente fala em sistema nervoso, eu acho que todo mundo já meio que tem em mente qual é a função dele no nosso organismo. Então, a maioria das pessoas compreende que o sistema nervoso é aquele sistema que vai coordenar o nosso organismo, né? Quando a gente corre, quando a gente anda, quando a gente se alimenta, quando a gente vai ao banheiro, tudo isso é o nosso sistema nervoso que está induzindo a gente a fazer, porque o sistema nervoso recebe estímulos externos e internos do nosso ambiente, do nosso corpo e produz respostas para esse estímulo, certo? Então, a função do sistema nervoso é ajustar o nosso organismo ao ambiente, seja ele externo ou interno, né? Externo ao nosso corpo ou interno ao nosso corpo. Para explicar melhor para vocês essa função do sistema nervoso, eu coloquei aqui 3 imagens, certo? A primeira imagem é de uma piazadinha jogando futebol. Quando essa criançada está jogando futebol, várias coisas estão acontecendo dentro do corpo deles. E uma dos sistemas que está mais ativo nesse momento é o sistema nervoso. Como que o sistema nervoso vai estar trabalhando no momento em que uma criança está jogando futebol ou qualquer pessoa está jogando futebol? Então, observem a imagem. Vamos observar primeiro aqui o número 9 dessa seleção, né? É um menino que está prestes a chutar a bola para o gol, certo? Como é que esse menino tem a noção de que para onde ele está correndo para perto e para onde ele está chutando essa bola vai ir ao gol? E como é que esse menino tem a noção de que chutando a bola no gol vai ser ponto para eles? Tudo isso envolve o sistema nervoso. Primeiro, houve uma aprendizagem desse jogador, desde ali de algum dos seus anos iniciais, a criança já começa a entender um pouquinho qual é a função do futebol, né? Que é jogar a bola no gol. Quanto mais você fazer isso, mais pontos a sua equipe vai ter. Então, desde lá dos primeiros anos de vida, essa criança já vai entendendo, codificando que futebol é um jogo e que para se ganhar esse jogo é necessário chutar a bola no gol e fazer o gol contra os adversários, né? Então, já começa por aí. Quem vai guardar essa memória é o nosso sistema nervoso, tá? Primeiro, a criança tem que entender, aqui para ela estar chutando essa bola, ela tem que entender o que ela está fazendo, e ela já entende, né? Ela já aprendeu que futebol é assim que se joga. Outra coisa que o sistema nervoso está coordenando nela. O sistema nervoso é quem vai responder aos estímulos que os nossos órgãos de sentido estão captando. O órgão de sentido que está trabalhando principalmente aqui nesse menino na camisa 9 é o olho, é a visão. Então, o menino, ele enxerga a trave aqui de futebol, ele enxerga essa trave e ele manda esse estímulo de que ele enxergou a trave pro nosso encéfalo. Como que ele vai fazer isso? O olho vai ver a trave, vai captar essa imagem e mandar essa imagem lá pro nosso sistema nervoso central, que é o nosso encéfalo, por exemplo. O nosso encéfalo, ele vai interpretar essa imagem. Olha, ele tá vendo a trave de futebol, então corre para lá, garoto. Como que ele vai fazer isso? O sistema nervoso vai interpretar essa imagem e vai gerar uma resposta. Essa resposta vai ser enviada para o corpo como contrai o músculo para fazer com que você corra,
chegue mais perto da trave, chute a bola naquela direção. Para você conseguir chutar a bola naquela direção, você vai ter que contrair os seus músculos, e tudo isso, gente, é o sistema nervoso que tá mandando respostas. A visão, primeiro o menino teve a visão do que estava acontecendo, e aí tudo que ele fizer depois vai ser as respostas boladas aqui pelo sistema nervoso central dele, tá? E aí ele vai então chutar a bola para aquela direção, porque foi a resposta que o seu sistema nervoso central achou para aquela interpretação de ele estar olhando a trave aqui bem na frente dele, né? Então aqui é o sistema nervoso trabalhando no jogador que vai chutar a bola. Mas nós temos também aqui atrás não sei, não dá pra ver muito bem se é um menino ou uma menina, né? Mas tem uma pessoinha aqui no gol. Essa pessoa aqui no gol, ela também tá... Primeiro que ela tá super concentrada no que tá acontecendo. Às vezes, se os jogadores estão lá perto da outra trave, essa pessoa vai ficar o quê? Vai ficar mais tranquila, né? Ninguém tá aqui perto de mim, ninguém vai chutar a bola aqui perto de mim, no meu gol. Então, ela já se acalma um pouquinho. Tudo isso é a visão dessa criança que tá vendo a situação. Então, ela manda esse estímulo pro sistema nervoso central. O sistema nervoso central interpreta que tá tudo bem, não precisa ficar atenta agora, não precisa ficar em alerta agora. E dá uma sensação de a resposta é uma sensação de bem-estar naquele momento. Porém, nesse momento aqui, a bola tá bem perto do gol dela, dessa criança. Então, ela já tá totalmente em alerta. Os olhos dela captaram a imagem de que tem uma criança com uma bola e vai chutar pro gol. E ela já tá mandando essa imagem lá pro sistema nervoso central dela bolar uma resposta para isso. Então, aqui essa criança ela já está bem concentrada, digamos assim, está em estado de alerta. Quando esse piazinho chutar a bola e a bola começar a chegar cada vez mais perto do gol, o sistema nervoso central da criança do gol vai criar uma resposta, fazendo com que essa criança se jogue pro lado em que a bola for, seja para a direita, para a esquerda, ou permanecer no meio, dar um pulo para cima. A criança vai ver para onde que a bola está indo e o seu sistema nervoso vai gerar uma resposta para ela ir em direção à bola. Então, tudo isso, gente, é o sistema nervoso se ajustando ao ambiente em que está. Outro exemplo aqui, tem um rapaz com um boneco de neve. Percebam a roupa que ele está. Ele está muito bem agasalhado, né? Tá de touca, cachecol, luva, blusa, enfim. Gente, se nós não tivéssemos o nosso sistema nervoso, a gente não ia ter a capacidade de interpretar quando tá quente ou quando tá frio. Quando a gente levanta, quando a gente acorda numa manhã que tá frio, a nossa pele, que é o sentido do tato, né, já vai sentir que o ambiente está frio e vai mandar esse estímulo lá para o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central já vai começar a gerar respostas para o nosso organismo entender que deve ser colocado roupa. Quais respostas vão ser essas? A primeira delas, você vai sentir frio. Quando você está sentindo frio, é o teu sistema nervoso central fazendo você sentir frio. Aí você vai vestir outro estímulo, você pode começar a tremer para se esquentar. Então é outro estímulo que o seu sistema nervoso central está te mandando resposta, né? Para que você vista a roupa, fique bem agasalhado. E percebam o quanto isso é importante, porque se a gente não tivesse essa capacidade de interpretar o que está acontecendo, muitos iam sair de shorts e camiseta e chinelo aqui na neve. Eles poderiam nem estar tremendo de frio, porque o sistema nervoso não ia estar funcionando. Mas eles iam morrer igual, porque o organismo deles ia estar congelando por dentro e por fora, né? A mesma coisa acontece em dias quentes, né? Por exemplo, ninguém vai na praia de touca, cachecol, blusa, bota. Ninguém vai, a não ser que esteja um dia muito frio, né? Mas quando tá lá o verãozão,
e praia, as pessoas vão do quê? Vão de shorts, vão de biquíni, vão de sunga, enfim, vão com roupas curtas para não passar tanto calor. Outro estímulo também que a gente pode acabar percebendo aqui é quando a gente pisa na areia quente, por exemplo, esse homem aqui. Se a areia estiver muito quente por causa do sol e a gente pisar nessa areia, a nossa pele, né, do pé já vai captar esse estímulo e mandar lá para o cérebro, dizendo, ó, a areia tá quente, a areia tá quente, a areia tá quente. E o nosso cérebro já vai interpretar aquilo e gerar uma resposta, que é, corre, coloca um chinelo, ou corre dessa areia, vai para a água, ou vai para a sombra, enfim, né? São várias respostas que o nosso sistema nervoso central pode gerar a partir de alguma situação, certo, gente? Só que não é só situações externas a nós que o sistema nervoso interpreta. Existem condições internas do nosso corpo que o sistema nervoso interpreta e produz respostas para que a gente viva bem. Por exemplo, quando a gente sente sede, por que a gente está sentindo sede? Por capricho nosso? Não, não é por capricho nosso. Quando a gente sente sede é porque a água disponível no nosso corpo acabou ou está acabando, né? As células estão precisando de água e não tem água para dar para elas. Ou então quando a gente acabou de fazer uma atividade física, que a gente suou bastante, perdeu bastante água para o meio. Dentro do nosso organismo vai precisar de água, então o nosso cérebro interpreta esse estímulo, né, das células estarem precisando de água e manda uma resposta para o nosso organismo, que é o que? Sentir sede. Se você está sentindo sede, você vai tomar água e vai repor a água que estava faltando aí no nosso organismo. Certo, pessoal? Então, a função do nosso sistema nervoso é muito importante. E a principal célula que o nosso sistema nervoso é formado é a célula neurônio, tá? O neurônio é uma célula bastante famosa, vocês já devem ter escutado falar do neurônio. Muita gente fala, tá queimando meus neurônios, né? Existem muitos bordões envolvendo o neurônio. Então, o neurônio é uma célula muito importante, é uma célula que não tem facilidade para fazer divisão celular. Então, a gente nasce com uma quantidade de neurônios e à medida que a gente vai crescendo, esses neurônios eles vão morrendo. E é muito difícil a gente conseguir repor esses neurônios, porque é muito difícil a divisão celular deles. Pode acontecer divisão celular de neurônio? Pode, mas é muito mais difícil do que acontece com as outras células. Então, na medida que a gente vai crescendo, vai envelhecendo, esses neurônios vão morrendo e a gente vai perdendo algumas capacidades e algumas facilidades que a gente tinha antes, que com o passar dos anos a gente acaba não tendo por causa da morte dos neurônios, tá? Aliás, existem também algumas coisas que podem acelerar a morte dos neurônios, que é, por exemplo, a utilização de algumas drogas. Tem drogas que destroem os neurônios, então a pessoa vai ficando cada vez com menos facilidade de raciocínio, de conseguir gerar respostas rápidas. Então essa pessoa ela vai ficando cada vez mais debilitada mentalmente para algumas coisas, tá, gente? Então, os neurônios são muito importantes. E eles são compostos ele é composto de algumas estruturas que a gente vai estudar agora. Então, aqui, bem nessa parte inicial aqui, vocês estão vendo que tem essas estruturas que parecem como se fosse uma raiz? Essa estrutura aqui a gente chama de dendritos. Os dendritos, eles vão ser os responsáveis por captar os impulsos nervosos que estão vindo de outros neurônios. Então, ó, aqui tem um neurônio, vocês estão vendo a imagem, né? Mas antes desse neurônio, tem outro neurônio aqui na frente. E depois desse neurônio, tem outro neurônio aqui. É como se fosse uma corrente, um vai passando a informação para o outro, tá? Então, quem recebe a informação do neurônio anterior são os dendritos. Beleza? Aí nós temos aqui o corpo celular.
O corpo celular vai ser a parte do neurônio onde vai estar o citoplasma, aonde vai estar o núcleo, então vai ser nessa região aqui. Do corpo celular se prolonga um filamento longo e fino que é chamado de axônio, tá? A informação que os dendritos captaram do neurônio anterior passa aqui, vai passando aqui pelo axônio. E no final, vejam que o axônio ele se ramifica, estão vendo? Ele se ramifica e nessa ramificação aqui vai estar sendo levado o impulso nervoso. E aqui do lado vai ter outro neurônio, então são os axônios que vão dar a mensagem para o próximo neurônio, digamos assim, certo? E aí tem a última estrutura que é a bainha de mielina, que é essa parte roxinha aqui. Essa parte roxinha aqui, ela serve como um isolante para que a informação, para que o impulso nervoso não se perca no caminho. Sabe, a bainha de mielina funciona muito parecido com um fio elétrico. Já perceberam que todo fio elétrico tem um encapamento para que a energia elétrica não se dissipe? Até quando tem aqueles fios elétricos descascados, que a gente diz, o que o pessoal faz? Passa uma fita isolante, que é uma fita preta em volta, para quê? Para que a energia que está sendo passada, a energia elétrica que está sendo passada, consiga chegar ao destino final e não se perca no caminho, né? Não se dissipe no caminho. E a bainha de mielina serve exatamente para a mesma coisa, ela serve como um isolante. Ela é composta de lipídios, né, que é gordura, e aí ela não deixa com que a informação que está sendo passada aqui nesse impulso nervoso se perca no meio do caminho e não chegue no lugar que precisa chegar. Então, quem garante que esse impulso nervoso consiga passar por todo o neurônio é esse isolante aqui, que é a chamada bainha de mielina, tá? Só que, pessoal, os neurônios, eu falei para vocês que eles formam como se fosse uma corrente, correto? Tá, beleza. Só que essas correntes, esses neurônios, eles não estão grudadinhos uns nos outros. Eles têm um espaço pequeno que fica entre eles. Então, vejam bem, aqui tem um neurônio e aqui tem outro neurônio. Sigam sempre a flecha do mouse, tá? Então, a informação que está sendo passada começa aqui no dendrito desse neurônio, passa pelo corpo celular, chega aqui no axônio, o axônio se ramifica e aí a tendência era estar grudado o dendrito do próximo neurônio aqui, certo? Só que não tá grudado, pessoal. Existe um espaço entre esses dois neurônios. Então, o impulso nervoso que está passando de um neurônio para outro tem que, como se fosse pular de um neurônio para o outro, tá? Esse espaço entre eles a gente chama de sinapse. Então, a sinapse é o espaço entre um neurônio e outro, onde o impulso nervoso tem que pular, tem que ser transmitido como se fosse um pulo. Olhem só, aqui tem uma imagem mais de pertinho, ó. Aqui é um axônio de um neurônio, né, que é essa parte final aqui do neurônio, e aqui é um dendrito do outro neurônio. Então, vejam o espaço que tem aqui entre eles. Então, como que acontece? Tá vindo o impulso nervoso, bem de boa, quando chegou aqui no final do axônio, é liberado algumas substâncias químicas que são chamados neurotransmissores, que eles que passam aqui por essa fenda sináptica e levam a informação para outro neurônio. Então, esses neurotransmissores aqui, que são os que são capazes de passar por essa fenda sináptica, que é esse espaço, esse espaço aqui entre um neurônio e outro, tá? Os neurotransmissores, eles vão carregar a informação que foi a resposta gerada pelo sistema nervoso central, seja de contrair um músculo ou relaxar o músculo, pode ser uma sensação de alegria, uma sensação de tristeza, isso vai depender do estímulo que foi gerado e da resposta que foi elaborada pelo sistema nervoso central, né? Então, o impulso nervoso de um neurônio para o outro, ele acontece através dos neurotransmissores num local
chamado de fenda sináptica ou sinapse, tá? E como que acontece essa coordenação nervosa? Porque tudo isso é muito rápido, tá? Enquanto eu estou explicando para vocês, parece uma coisa assim que demora, né? De passar de um neurônio para o outro, de um neurônio para o outro, até chegar no sistema nervoso central. Aí o sistema nervoso central bola uma resposta e manda de volta de um neurônio para o outro, de um neurônio para o outro, até chegar no órgão que vai produzir a resposta. Então, isso tudo falando parece algo muito demorado, mas não, gente, isso é muito rápido, é em questão de segundos, fração de segundos, tá? E um exemplo que eu vou dar para vocês é esse dessa imagem aqui, de uma pessoa colocando o dedo no fogo, tá? Então vamos lá, como que isso vai acontecer? Uma pessoa estava sem fazer nada da vida, resolveu colocar o dedo no fogo. O dedo dessa pessoa é recoberto por um órgão sensitivo, um órgão sensorial, que é a pele. A pele tem o sentido do tato, né? Ele sente o que está acontecendo. Então vamos lá, nós temos 5 sentidos, né? A visão, que é o órgão que proporciona a nossa visão, é o olho. Nós temos a audição, que é o ouvido, o olfato, né, sentir o cheiro das coisas, que é o nariz, o paladar, que é sentir o gosto das coisas, que é a língua, e o tato, né, que é sentir as coisas em si, que é a pele. Então, essa pessoa aqui colocou o dedo no fogo e rapidamente o seu órgão, que é a pele, começou a sentir o calor, começou a sentir que estava queimando. E mandou esse estímulo recebido lá para o sistema nervoso central. Só que antes de chegar no sistema nervoso central, quando o órgão receptor, que é a nossa pele, sentiu que estava queimando, ele começa a passar essa informação de um neurônio para o outro. Esse neurônio que liga o órgão receptor ao sistema nervoso central é o neurônio sensitivo, ou neurônios sensoriais. Eles vão captar essa mensagem, esse estímulo aqui do fogo, e vão levar essa mensagem até o nosso sistema nervoso central, que pode ser o nosso encéfalo, que está protegido lá pelo nosso crânio, ou nossa medula espinal, que está nas nossas costas, produzida pela nossa coluna vertebral. Gente, a nossa medula espinal é uma continuação do nosso encéfalo. Ela tem massa branca e massa cinzenta. Então, por isso que é tão importante cuidar com quedas, essas coisas assim, que pode ser muito perigoso, né? Quando a gente lesiona a coluna, porque a nossa coluna é uma continuação do nosso encéfalo, tá? Então, a nossa medula espinal também faz parte do nosso sistema nervoso central, beleza? Então, o nosso órgão receptor, que era a pele, captou a mensagem de que o dedo estava queimando, mandou essa mensagem através dos neurônios sensitivos, que foram levando essa informação até chegar no nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central interpreta que o dedo está queimando e gera uma resposta. Essa resposta é levada para o órgão que vai gerar a resposta através dos neurônios motores. Então, esses neurônios motores vão levando o impulso nervoso com a resposta até chegar num órgão efetor. O órgão efetor é aquele órgão que vai gerar a resposta, que nesse caso seria rapidamente tirar o dedo do fogo, né? Então, o órgão efetor nesse caso vai ser um músculo que vai contrair, fazendo com que a gente levante o nosso dedo. Então, tudo isso, como eu falei para vocês, parece explicando uma coisa muito lenta, né? Mas é rapidíssimo, é em questão de segundos, frações de segundo, tá? Então, a nossa coordenação nervosa, ela vai ser composta por 3 neurônios, que são os neurônios sensoriais, aqueles que vão receber o estímulo, os neurônios motores, que vão ser aqueles que vão levar a resposta, e os neurônios associativos, que são aqueles que vão ligar o neurônio sensitivo
com o neurônio motor. Os neurônios associativos vão ficar no nosso sistema nervoso central, tá? E para finalizar, existe, pessoal, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Quando a gente está falando em sistema nervoso central, vai ser a estrutura do nosso encéfalo, que vai ser protegido pelo nosso crânio, e da nossa medula espinal, que vai ser protegida pela nossa coluna vertebral. Então, o nosso sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e medula espinal. E aí, gente, existe o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos, tá? Esses nervos, eles vão sair da onde? Olhem nessa imagem. Eles estão saindo do sistema nervoso central. Então, eles vão se originar do encéfalo e da medula espinal. E eles que, dentro desses nervos aqui, vai estar cheio dos neurônios, né? Que vão estar levando as mensagens do sistema nervoso central para o restante do corpo, tá? Na aula que vem, a gente vai falar bem mais específico sobre o sistema nervoso central e periférico, né? Tudo, as estruturas que compõem esse sistema nervoso central e periférico e quais são as funções, basicamente, que eles desempenham no nosso corpo, certo, pessoal? Então, a aula de hoje era sobre isso. Respondam lá as questõezinhas que eu mandei para vocês. Uma delas vai ser sobre a coordenação nervosa, ou seja, como aqui nessa slide que eu expliquei para vocês, como que ocorre a coordenação nervosa. Outro vai estar perguntando o que é sinapse, que foi o que eu expliquei aqui nesse slide. Outro vai estar perguntando as estruturas do neurônio, que foi o que eu expliquei nesse slide. E qual é a principal célula que compõe o nosso sistema nervoso? Foi a única célula que a gente falou até agora, né? Que é o neurônio. Então, se vocês tiverem dúvidas, me procurem, que a gente conversa. E a aula de hoje era isso. Tchau, tchau e muito obrigada.